Pessoal, voltando à tela anterior, de posse de tudo isso aqui, ó, e mais algumas coisas, você poderá, assim você terá chance. Se você fizer de tudo isso de um pouquinho, além do que você já sabe fazer, que é o conhecimento técnico, uma atenção farmacêutica, uma dispensação com qualidade, atos farmacêuticos de qualidade, e souber isso daí, você terá chance. Você terá chance. Agora nós vamos trabalhar o conceito do varejo. O conceito do varejo, ele tem na verdade algumas máximas. Isso daí são coisas simples, né? Mas não podemos abrir mão disto. A base do varejo, nós temos na verdade 4 tópicos que vocês estão vendo na tela. Vocês estão vendo que precisamos ter um perfil variado de vendas. Que perfil é esse? É perfil da forma de vender alguma coisa na farmácia. Mais crediário, mais convênio e tal. Por que eu falo isso daí? Que se você tiver sem desconto na sua cidade, isso é tudo igual. Mas na hora que você entra na guerra de descontos, que o mercado está assim, você precisa o quê? Ter desconto. E geralmente se dá desconto onde? Na venda à vista. No crediário não, no convênio não. Então é importante se ter um perfil variado. Quanto mais crediário e convênio se tiver, melhor para a farmácia. Então, perfil. O que mais que é perfil? Quanto mais você vender de genéricos similares, perfumaria, oficinais, e não vender o medicamento de marca, você está tendo um perfil de qualidade. Agora, tem pessoas que vendem quase só medicamento de marca, o perfil é péssimo. Então precisamos ter um perfil variado da forma de produto, se a linha de produtos que nós precisamos ter. O que mais? O mix de produtos tem que ser variado também para isso. Então nós temos perfil. Perfil, então, é a forma de pagamento e o mix de produto que você vende. Não é o que tem na farmácia, é o que vende. Outro, quanto mais volume tiver na farmácia, mais faturamento tiver, melhor. Então nós já temos 2 máximas. Perfil. Perfil A, forma de pagamento. Perfil B, o mix do que se vende. A outra que nós temos é o volume. Quanto maior, melhor. Quem vende 10 mil tem um lucro, um prejuízo. Quem que vende 100 mil tem um outro perfil. Então precisamos entender isso daí. Agora, aqui é importante. Nós temos 2 custos. Na verdade, se você entrarmos na área acadêmica dos custos, nós temos custo fixo, custo variável, despesa fixa, despesa variável. Vamos esquecer todos esses conceitos. Vamos imaginar o seguinte, na farmácia temos 2 grandes custos. Custo fixo, luz, água, telefone, mão de obra e tal. O outro custo da mercadoria. Que custo é esse? Mercadoria mais o ICMS. Então, um custo que é mercadoria, que se paga para o fornecedor, e um custo que vão pagar para outras pessoas. Celesc, Telesc, o nosso usuário, aluguel, etc., para nós mesmos, né? Então, esses 2 custos é importantíssimo. Então, nós temos aqui, então, o custo fixo. Quanto mais baixo, melhor. O custo da mercadoria vendido, quanto mais baixo, melhor também. Mas como é que eu baixo o custo fixo? É baixando despesa. E o custo da mercadoria? Pagando menos para o fornecedor. É comprando menos? Não. É comprando aquilo que precisa, mas vendendo melhor. Por exemplo, se eu vendo 100 mil reais e vendo somente medicamento de marca. Imaginemos que não estou dando desconto ainda. Então, em 100 mil reais de medicamento de marca, ele vai me custar 80 mil reais. Mas como é que agora eu poderia baixar de 100 mil, vender o mesmo 100 mil e comprar só 70, ou só 50, ou só 60, ou só 40? Imaginemos que eu vá agora vender só perfumaria. Que a perfumaria, em cada 100 mil reais,
ela me custa 70 mil reais. Ou seja, por mesmo faturamento de 100 mil, eu vou pagar 70 mil. Não mais 80, mas sim 70. Baixei o quê? O meu custo da mercadoria vendida. Mas agora eu vou vender somente genéricos. 100 mil genéricos. E ele vai me custar quanto? 60 mil. Então eu vou vender o mesmo 100 mil reais, comprando 60 mil reais. Porque a margem é diferente. Então nesse sentido, eu consigo baixar o meu CMV. Ou seja, manter o faturamento e baixar o CMV. Porque vou pagar menos para o fornecedor. Então, essa é uma máxima muito importante. Os dois são o quê? Gastos. Um é para o produto, o outro é para a tua atividade de trabalho. É o que fazer na farmácia. Esses custos valem para qualquer tipo de comércio, todo mundo tem o mesmo custo. Agora é importante também entender, eu não vou entrar em marketing, mas no material de apoio que vocês vão receber, fala sobre 4 P's. 4 P's é muito importante entender o que é cada P. Tem o primeiro P que é produto. O outro que é preço. O outro que é praça, ou ponto de venda. O outro é promoção e comunicação da farmácia, né? E o mercado-alvo. No nosso caso aí, o mercado-alvo é o que é? O pessoal, o usuário de farmácia. O que seria o primeiro P? O primeiro P seria o produto. Que produto? A variedade que tem que ter. A quantidade que tem que ter. Né? E muita gente acha que pode vender 60 mil com estoque de 50 mil. Em média, se precisa colocar 50% a mais do que quer se vender. Por exemplo, olhando de uma outra forma, se eu quero vender 60 mil reais, eu preciso ter 100 mil reais. Mínimo 90. Se eu quero vender, depende, vamos dizer, 100 mil reais, eu preciso ter quanto? Pelo menos 160, 170. Variedade, quantidade necessária e daquilo que de fato gira. Precisa ter aquilo que o pessoal procura. Não adianta vender aquilo que você quer vender. Precisa vender o que a outra pessoa quer comprar. É isso que tem que ser entendido. Então esse primeiro P é muito importante. O tamanho do estoque, o que tem, a variedade, mix. O segundo P é o preço. Não adianta você colocar o preço que você quer. Tem que entender o que o mercado procura, quer. Agora existem particularidades que vamos abordar mais na frente de como precificar isso daqui. Agora não adianta você querer vender uma fralda a 10 reais se o mercado está cobrando 4,50. Então precisamos entender preço. O outro P é a praça. Praça, ponto de venda. O que se inclui nisso daí? No material de apoio vocês vão ver, está bem explicado. O tamanho da farmácia, onde está localizada, se tem fluxo de pessoas, se não tem fluxo de pessoas. O merchandising que eu faço na farmácia, a forma de exposição, o merchandising é o marketing no ponto de venda. O tamanho da farmácia, será que ela está de acordo ou ela tem 50 metros quadrados? Eu preconizo que uma farmácia tenha que ter acima de 100 metros quadrados. Para quê? Para botar a variedade, o mix, para fazer exposição. O que mais que precisa? Um fluxo coerente. Toda farmácia precisa ter um fluxo em formato de triângulo. Entrada em diagonal, atravessa, sai em diagonal e depois fecha e sai na porta. Ou seja, se não tiver esse fluxo, né, em forma de triângulo, de forma que as pessoas circulem na farmácia, não adianta você, de repente, montar uma farmácia bonita, se de repente a entrada é um corredor que vai e volta, a perfumaria pode estar do lado esquerdo e que ninguém passa, ninguém circula, porque ninguém compra, porque ninguém vê direito. A perfumaria se compra mais por impulso, então tem que passar, tem que enxergar, tem que ver. Isso é ponto de venda. Agora, a forma de comunicar é o 4P. O 4P. Então, os 4P são muito propagados, mas eles são importantes entender isso daí. Não adianta você ter, de repente, um P ou 2 ou 3. Tem que ter os 4 Ps. Como é que se comunica isso?
Como é que você divulga isso? Como é que você expõe isso? Ou seja, a promoção, a comunicação que você faz, que trabalha, se usa cartões, se você vai nas empresas, ou seja, você precisa comunicar isso aí. Então, o importante é ter os 4 P's. Não adianta você ter 2, 1 ou 3. 4 P's. Então, voltando, 4 máximas do varejo. Precisamos entender isso. O que mais? Os 4 P's. Material, volto a dizer, ele está bem explicado, bem direitinho, ponto a ponto, o que é cada caso. Agora, a forma como nós devemos enxergar a empresa. Nós falamos já que tem 2 custos, mas existe mais 2 custos. O custo fixo, e nós temos também a chamada depreciação. Tudo que tem na farmácia, que é chamado ativo permanente, são as cadeiras, a mesa, computador, gôndolas, aparelho de pressão, tudo isso tem tempo de vida útil. E isso um dia tem que ser reposto. Então, para isto, precisamos guardar um dinheiro, separar uma verba. Isso não é desembolso, mas é um custo que precisa um dia, amanhã, depois ser recolocado. Cada tipo de categoria tem uma depreciação diferenciada. O contador sabe disso, né? Sabe, de repente, orientar vocês melhor. Mas precisamos guardar um pouquinho para isso. Então, se olharmos aí, nós temos aqui o CMV, que foi falado, que é um grande custo. O custo fixo é o segundo custo. A depreciação, que eu falei aqui, é um outro custo. E precisamos entender mais um custo. Que custo é esse daí? É o custo da minha oportunidade. Vou dar um exemplo. Se eu tenho 100 mil reais e for investir em letras do governo, quanto que eu vou ganhar hoje em média por mês? A taxa Selic está em 13,75, eu vou receber em média de 1% ao mês, sem risco nenhum. E como eu vou aplicar no meu negócio, que tem risco inerente ao negócio, alguns mais, outros menos, mas na farmácia, se você calcular, vai dar mais ou menos 2% ao mês. Se eu tenho 100 mil e vou investir no meu negócio, que é a farmácia, eu não vou querer ganhar 1%, quero ganhar 2%. Então imaginemos que a minha farmácia investiu daquilo que é meu, de fato, chamado patrimônio líquido, que é o que é? O ativo permanente, cadeira e tal, e daquilo que tem lá que é meu de estoque, contas a receber, a pagar e tal. O que sobrou? Chama-se patrimônio líquido. O que isso é? Aquilo que é meu. Se eu tenho 200 mil reais e vou investir no meu negócio, ou 150, ou 100, eu quero ganhar 2%, e não 1%. Por quê? Tem o risco trabalhista, de ter uma ação trabalhista, tem o risco de ser assaltado, tem o risco de vencer, tem o risco de alguma coisa lá mudar o mercado, enfim, eu tenho um monte de riscos. E por conta desse risco eu quero ganhar 2%, não 1%, e 1% estava garantido. Isso chama-se custo de oportunidade. É um custo que tem que ser colocado também. Então é esse aqui, ó. Então se compararmos agora aqui, ó, total de receita, receita total, custo CMV, custo fixo, depreciação e o meu dividendo, que é o meu custo de oportunidade, eu vou ter agora no final um pedacinho que sobra aqui, ó, chamado EVA. É uma sigla inglesa que, na verdade, traduzindo é o lucro adicionado, é a rentabilidade, é o verdadeiro lucro. A empresa precisa ser gerida para atingir esse EVA. Esse EVA também é explicado no material de apoio, para ele ser positivo, que seja R$1, mas ele tem que, de fato, chegar nesse nível. E é dessa forma que eu cuido das minhas farmácias, para ter sempre EVA positivo. E é dessa forma que eu remunero os meus gerentes para ganhar em cima de um variável, em cima do meu EVA. O nome é também feminino, alguns podem chamar de EVA, mas é uma sigla inglesa e significa então o verdadeiro lucro. A empresa precisa se preparar para ter esse lucro.
Eu, no passado, eu pensava assim, ó, se minha farmácia me pagar um pouquinho mais do que se eu fosse empregado de uma outra farmácia, eu estava contente. Porque empregado, o pessoal manda em mim e tal, e às vezes eu não quero, né, eu quero fazer meu horário, e eu gosto de dizer dono do meu nariz. Eu pensava exatamente assim. Eu imagino que muita gente pensa igual. Precisamos pensar, é desta forma que eu coloquei, para ter uma empresa lucrativa, dessa forma aqui, ó. Se não estiver preparado para isto, nós não estamos preparados para enfrentar o mercado. Precisamos... Mas o dividendo eu não quero botar no bolso. Eu quero reinvestir no meu negócio. Ótimo, faça isso para vender mais, faturar mais. Mas eu vou esse ano, meu IVA, eu também vou investir. Pode, também pode. Então, faça o seu negócio crescer. Invista no seu negócio. Reinvista no seu negócio. Faça a sua farmácia ser de 100 metros quadrados, passe para 200 metros quadrados. Faça a diferença. Assim fala muito também aumentar o mix. Faça isso. Venda também linha ortopédica, cadeira de roda. Venda isso. Mas não vende todo dia. Não vende, né? Uma outra coisa, mas não vende. O mercado está dizendo o seguinte: precisamos estar preparados para vender no parcelamento. O mercado está dizendo isso, no parcelamento. Mas eu só vendo 2 vezes. Entenda isso. Eu passei, a partir de setembro agora, a parcelar, com parcela mínima de R$25, tanto no cartão, como no convênio, como no crediário, em até 12 vezes. Mas qual é o problema disso aí? Se um perfume custa 250, eu não falo que custa 250, custa R$25 por mês. A pessoa vai levar o perfume. Então, é a forma de vender perfumaria mais, né? Para isso precisa ter, como diz, bala na agulha, porque isso vai vender e não vai receber. Vai receber um pouquinho, né? Mas vai ter que comprar já hoje para repor o estoque. Então tem que ter dinheiro, chama-se fluxo de caixa positivo, de forma que você possa fazer isso. Medicamento, posso vender assim também? Posso. Não posso. Depende de um tratamento meio pesado, tá? Posso. Como eu estou na guerra de descontos, eu tenho que dar desconto, mas se eu parcelar, não dou desconto. Isso pode ser feito? Pode. Então eu falei de CMV, custo da mercadoria vendida. Isso você precisa saber calcular. Na apostila ela está passo a passo, como é que se calcula por produto e pelo total. Eu aqui nesse caso estou dizendo o seguinte: o que é CMV? É o custo real da mercadoria. O que é real? Aí se custou 100, senhor Ani, mas ele teve 40% de desconto. O real é ao menos 40%, então 60%. Então o custo real que você pagou, mais o ICMS, dividido pelo faturamento líquido ou pelo preço líquido. Aqui nesse caso eu estou botando o seguinte: como isso aqui estou pensando no faturamento global da farmácia, então é o custo real de tudo aquilo que você vendeu no mês, mais o ICMS do mês, dividido pelo faturamento líquido, vezes 100. Dando um exemplo. O exemplo está na tela. Se a pessoa vende, o custo total da mercadoria mais ICMS, 33 mil. Ela vendeu 50 mil. O que foi que eu falei anteriormente? É o custo, 33 mil, dividido por 50 mil, vezes 100%. Quanto é que deu o CMV? 73,33%. Ou seja, em cada 100 reais que eu vendo, eu tenho um custo de 73,3%. 100 reais de custo, 73,33% de custo. Nós temos agora mais um intervalo de 1 minuto. Pessoal de casa, por favor, e daqui também, pode tomar uma água, né? E já voltamos.